Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui nesse canal e se você ama a palavra de Deus e se identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, ok? E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar sobre falsas doutrinas. É algo que tem queimado no meu coração, porque eu tenho visto muitas pessoas, ensinando doutrina, errada da palavra de Deus, na internet, no meio nosso, no meio cristão. E como que nós podemos, saber se aquilo vem de Deus e aquilo que não vem? Então, meu irmão, minha irmã, foram 3 assuntos que eu separei aqui, que eu vi pessoas pregando de uma forma equivocada, que não condiz com a palavra de Deus toda. Porque veja bem, o que eu tenho percebido desses pregadores que estão pregando uma doutrina distorcida, equivocada? Eles pegam textos da Bíblia isolado. Você já ouviu aquele ditado que diz que um texto fora do contexto vira pretexto? Pois é exatamente isso que eu tenho percebido. Pessoas ensinando a palavra de Deus de uma forma rasa. O que é uma forma rasa? Sem profundidade. Nós não podemos abordar um assunto se a gente não conhecer ele no todo. O que a palavra de Deus fala, daquele assunto nela toda? Existe, uma harmonia nos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que se encaixa. Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ser estudiosos da Bíblia, para que nós possamos não cair nas falsas doutrinas, nos falsos mestres, Então, o que eu vi, ultimamente por aí? Uma pessoa, estudiosa, se diz estudiosa da Bíblia, ela foi falar que o crente não vai morar no céu. Ela foi falar que a terra vai ser renovada, que vai ter novos céus e nova terra. O que essa pessoa fez? Ela pregou o milênio, ela falou do milênio, mas ela não falou, por exemplo, o que acontece com o crente quando ele morre hoje. Então a Bíblia fala sim que nós vamos morar no céu, a Bíblia fala disso, existem versículos sobre isso. Então essa pessoa, o que ela fez? Ela pregou 50% da verdade, que é o milênio, mas ela não pregou o restante, ou seja, um conteúdo raso, um conteúdo sem profundidade, ok? Outra situação que eu vi recentemente, uma congregação, de judeus que crê em Jesus Cristo como Salvador, pregando na internet sobre a circuncisão, falando que os gentios que somos nós, precisamos circuncidar, no caso os homens, circuncidar, para viver conforme a lei de Deus. E nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo enfrentou esse problema na época. E como que ele combateu isso? Que para ser salvo não é necessário a circuncisão, não é necessário, não é necessário cumprir aquelas leis sobre os alimentos, a comida que os judeus, eles praticam. Ele fala da circuncisão, das comidas, e ele fala também a respeito das festas judaicas. Então o apóstolo Paulo combate isso no quesito salvação. Ele fala que para a gente ser salvo, nós não precisamos praticar as leis judaicas, as leis cerimoniais, Então, olha que coisa interessante. Hoje, nos dias de hoje, pessoas, que se dizem crer em Jesus, pregando a circuncisão. Eu vi isso na internet e eu vi pessoas crendo nisso. Olha que coisa mais triste, meu irmão. Por que essa pessoa está crendo nisso? Porque ela não está estudando a palavra de Deus? Ela está sendo enganada? Outra situação que eu vi, é pessoas pregando sobre a graça de Deus para a salvação, uma graça barata. O que é uma graça barata? Uma graça que a pessoa crê que ela não vai perder a salvação e ela vive na prática do pecado. Uma graça sendo pregada apenas como cobertura. Nós não cremos numa graça como uma cobertura que te cobre, e que tá tudo bem com você. Não, nós cremos numa graça que te capacita para você obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós cremos no Senhor, arrependemos dos nossos pecados, primeiro, arrependemos dos nossos pecados, cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, e agora com o Espírito Santo morando em nós, ele nos capacita para praticar a palavra de Deus. Essa é a graça verdadeira, é a graça que nos move em direção a Deus. Então, eu separei aqui para vocês um texto bastante polêmico que nós vamos entrar neste momento. Amém? Primeira coisa, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7. Amém? Mateus, capítulo 7. Nós vamos começar a ler, primeiramente, nós vamos ler a partir do verso 13, ok? Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou.
Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Vamos parar um pouquinho aqui, meu irmão, minha irmã. Olha só, Jesus falou para nós entrarmos pela porta estreita. O que significa isso? Que quando nós arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos pela porta estreita, ok? Beleza. Mas agora nós temos que continuar no caminho apertado até o dia da nossa redenção, até o dia que a gente encontrar com o Senhor, seja depois da morte ou seja no arrebatamento, quando o Senhor voltar. Agora, o fato é, olha só, quando Jesus fala que muitos, ele fala que no final do versículo ele fala assim, e são poucos os que encontram. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Jesus está falando aqui para um povo, ele está falando aqui para os discípulos dele, ele está falando aqui para um povo que estava ouvindo ele. É um povo que estava escutando o que Jesus estava falando. E Jesus estava aqui nos instruindo que o caminho é estreito e que a porta é estreita também. O que significa? Que o caminho que nos conduz à vida eterna é um caminho de abandono do pecado. Por que a porta é estreita? Porque a palavra de Deus fala para nós não conformarmos com o mundo, mas para a gente transformar o mundo de acordo com a renovação da nossa mente. Como? Através do estudo da palavra, nós renovamos a nossa mente para a obediência de Cristo. Para a obediência do Senhor Jesus, a obediência dos mandamentos do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Se uma pessoa se diz crente e está vivendo na porta larga, o que é porta larga? Ela está vivendo como um ímpio, Ela não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Essa pessoa, ela tem que se arrepender. Porque é algo que eu tenho percebido também, muitas pessoas pregando que você precisa receber Jesus como Salvador. Mas meu irmão, minha irmã, antes de receber Jesus como Salvador, nós temos que fazer o quê? Se arrepender dos nossos pecados. O arrependimento tem que ser pregado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro nós arrependemos dos pecados, daquelas obras mortas e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Tem gente crendo que para ser salvo é só aceitar Jesus como Salvador, que não precisa de ser Senhor. Aonde essa pessoa tirou essa teologia? Pois é, meu irmão, eu tenho visto gente crendo que só como Salvador é suficiente. Não é. Primeiro, Jesus é Senhor e depois Ele é Salvador. É Senhor e Salvador junto. Nós temos que crer nele como nosso Salvador e Senhor. O que é Senhor? É aquele que governa a nossa vida. A nossa vida tem que andar alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Vamos ver isso, o próprio Jesus falando sobre isso? Então, continuando aqui, Jesus falando dos falsos profetas. Olha aqui, no verso 15, olha que coisa curiosa que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Ele fala o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que se apresenta a vocês disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Ele faz uma pergunta. Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Todavia, toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Olha só, preste atenção. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é o quê? Cortada e jogada no fogo. Preste atenção, meu irmão. Olha aqui a frase, olha aqui a chave desse versículo. Que a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Olha só, meu irmão, eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão, como que você, pode observar essa questão do fruto. Certa feita, um tempo atrás, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu frequentei uma igreja, uma denominação, que acreditava que não se perde a salvação. E essa denominação, o que eu percebi, que eu fiquei 1 ano frequentando lá e vendo como que eles pregavam a doutrina, O que eu pude perceber no meio daqueles cristãos? A maioria deles, meu irmão, minha irmã, vivia em pecado. Se você visse como eles viviam, você ia falar assim, não tem diferença entre um ímpio e aquele que crê em Deus, porque eles viviam muito semelhantemente. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês. Pessoas que
fala que pode tomar uma bebida com álcool. Aí você vai na casa dela, ela tem, né, um frigobar ali de bebida alcoólica. Como que isso condiz com a Bíblia, meu irmão, minha irmã? Isso não condiz com as Escrituras. Isso não condiz. O apóstolo Paulo fala para a gente não embriagar com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, que palavra poderosa! Né? Então a palavra de Deus nos ensina isso. Outra coisa que eu vi entre essa denominação, jovens namorando um namoro em pecado. O que é um namoro em pecado? Sexo fora do casamento. Isso é contrário à palavra de Deus. A Bíblia chama isso de fornicação. A Bíblia chama isso de imoralidade sexual. Ela chama isso de impureza. Eu vi isso com os meus olhos frequentando esse lugar na época. Na época eu era solteira, eu só observava o que estava acontecendo ali. Aí você podia falar assim, tinha pessoas corretas, piedosas ali? Tinha, mas o número era muito menor quando se comparava com o número de pessoas vivendo em pecado. E aí você poderia dizer assim, mas essas pessoas, Helena, elas na verdade não eram salvas, elas estavam ali, mas elas estavam, na verdade nunca se converteram. Pois é, meu irmão, mas isso não é verdade, isso não condiz com a Bíblia. Vamos ver? No livro de Hebreus, no capítulo 6, se vocês observarem ali, né, nós podemos abrir aqui, Hebreus capítulo 6, vamos abrir nossas Bíblias? Vamos lá, Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 8, ok? Olha o que o autor de Hebreus fala, né? 4, ele fala o seguinte, olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense aqui comigo. O autor de Hebreus aqui está falando de pessoas que de fato experimentaram dons celestiais. Uma pessoa que experimenta dons, uma pessoa que provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, essa pessoa foi convertida. Essa pessoa que recebeu o Espírito Santo, sim, ela recebeu, mas ela desviou. Ela foi esfriando na fé, ela foi abandonando o caminho da fé, daqui a pouco ela começou no pecado, o pecado já não gerava constrangimento e ela apostatou da fé. De fato, isso é possível acontecer? Claro que é. Claro, meu irmão, minha irmã, que isso aqui não é um ping-pong, não é de uma hora para outra. Não é assim, hoje você tá salvo e amanhã não tá. Não, nós não cremos dessa forma. É um processo. É um processo, a pessoa vai esfriando, né, espiritualmente até ela desligar. Pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Então, como que nós podemos vencer isso? Né? Eu falo muito o seguinte, meu irmão, nós falamos de disciplinas espirituais. Veja bem, todos os dias nós precisamos escovar os nossos dentes, todos os dias nós precisamos tomar o nosso banho, não é assim? Porque nós temos uma disciplina com o cuidado do nosso corpo. Da mesma forma, nós temos que ter uma disciplina com o cuidado da palavra de Deus. Nós temos que buscar comunhão com Deus. Como? Estudando e lendo a Bíblia Sagrada todos os dias. Orando todos os dias. Frequentando a igreja, porque é importante, meu irmão, frequentar a igreja, porque é na comunhão dos irmãos que nós avivamos a nossa fé. Nós escutamos testemunho, aquilo que nos fortalece para permanecer. Então é muito importante a gente não deixar de congregar, como diz lá na palavra, né, no livro de Hebreus, para a gente não deixar de congregar. É necessário a gente congregar numa igreja que pregue a sã doutrina da palavra de Deus, né? É necessário o jejum? Muito bom. O jejum ajuda a mortificar a nossa carne, né? Então nós temos que praticar as disciplinas espirituais para a gente permanecer no caminho apertado que conduz à vida eterna. E isso cabe a nós, meu irmão. Não é ninguém que vai mandar eu ler a Bíblia todo dia. Não é ninguém que vai me obrigar a orar todos os dias. É nós que temos que cobrar nós mesmos, porque nós precisamos manter essa comunhão com Deus. Para quê? Para que nós possamos manter uma vida que agrada a Deus em obediência à palavra de Deus. E eu vejo muitos irmãos
que começaram bem. Eu conheço pessoas, meu irmão, minha irmã, que desviaram da fé. Eu conheço uma pessoa que ela se converteu, ela foi batizada, ela recebeu o Espírito Santo, ela foi liberta, tinha possessões de demônios nessa mulher. E ela começou bem, mas ela passou por uma decepção muito grande na vida da igreja, porque ela estava confiando em homens e não, né, na palavra de Deus, porque ela desviou a atenção dela. Ela começou bem, mas daqui a pouco ela começou a olhar para o líder. Aí o líder caiu em pecado, o que ela fez? Saiu da igreja. E essa mulher saiu da igreja e ela afastou dos caminhos de Deus. Ela não lê mais a Bíblia, ela não frequenta mais uma igreja. Como que ela está vivendo hoje? Uma vida em pecado. E você acha que se essa mulher, meu irmão, minha irmã, morrer hoje, se ela não se arrepender do pecado, porque tem que arrepender. O que é arrepender? Você arrepende, você reconhece que errou e abandona o pecado. Você tem que reconhecer o seu erro e abandonar, deixar a prática do pecado. Se você reconhece o seu pecado, abandona ele e volta para Deus, você recebe o perdão de pecados e a vida eterna. Mas se uma pessoa morrer sem se arrepender dos seus pecados, a palavra de Deus fala que ela será condenada. Não tem salvação. Aí eu pergunto para você, né? Eu vejo muitas pessoas brincando com a salvação, achando que vai dar tempo de arrepender na última hora. E pode ser que não dê tempo de arrepender. Você já parou para pensar que uma pessoa pode sair numa viagem e ela pode morrer num acidente? E se ela morrer sem se arrepender daquele pecado que ela está praticando, mesmo que ela já tenha sido batizada, mesmo que ela já tinha frequentado uma igreja, você acha que ela vai ser salva? Não, meu irmão, não vai ser. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Ele falou isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Jesus Cristo de Nazaré, ele falou que se nós não arrependermos dos nossos pecados, nós não seremos salvos. A palavra de Deus diz isso. O Senhor, ele deixa muito claro isso na palavra dele. Então, vamos lá para o texto que fala sobre isso? Continuamos aqui em Mateus capítulo 7. Agora nós vamos ler a partir do verso 21. Olha o que Jesus falou. Quem que vai entrar no reino dos céus? Mateus 7, 21. Você pode ler na sua Bíblia. Confere o que eu estou falando para você aí, meu irmão, minha irmã. Olha aqui. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade do Pai, meu irmão? Está na Bíblia. Se nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos fazer a vontade do Pai nosso que está nos céus. E ele continua: muitos naquele dia, no dia do julgamento, né? Vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, ou seja, afaste-se de mim, vocês todos o que praticam a iniquidade. Iniquidade. Tem algumas versões de Bíblia que fala maldade. E eu peguei para vocês aqui direto do original do grego. E olha, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você pode baixar no seu celular a Bíblia Strong. Ela traz o Antigo Testamento explicado versículo por versículo, tanto do hebraico quanto do grego. Então, todos nós podemos ter acesso às informações se nós buscarmos de todo o nosso coração. Nós vamos descobrir a verdade. Jesus Cristo falou aqui, eu quero que você preste atenção aqui comigo, minha irmã, meu irmão. Ele falou que no grande dia, ele vai dizer para essas pessoas que estão falando o nome dele, que estão expulsando demônios, que estão falando novas línguas, que estão curando enfermos, doentes. Ele vai falar: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Aí, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, pense comigo. Se você, meu irmão, minha irmã, veja bem, se você, crê no Senhor Jesus, mas está vivendo uma vida de pecado, você está correndo sério risco de perder a tua salvação. Arrepende agora, o quanto é antes, e abandone o pecado, amém? Vamos continuar aqui, né? Então, eu separei aqui para vocês a questão, da palavra iniquidade no grego, o que ela significa. Eu vou ler para vocês porque é muito profundo o significado. Ele fala o seguinte: iniquidade. No grego, você pronuncia anomia. O que significa? É a condição de estar sem lei. Veja bem, mas que lei é essa? A lei de Deus. Então ele fala: condição de estar sem lei, por ignorância dela, por violar, ou seja, você viola a lei, você quebra ela. Desdém
desdém ou violação da lei, iniquidade e maldade. É a falta de retidão e justiça. É alguém que está na prática constante do pecado. E eu vou mostrar para vocês, meu irmão, que isso é possível acontecer em nosso meio e muito. O pastor da igreja que eu congrego atualmente, né, que eu falei para vocês, um homem de Deus, ele contou para nós, né, que certa feita ele estava numa igreja, ele estava ali como pastor, como líder daquela igreja, e ele fez um processo de libertação para os líderes daquela igreja, líderes de ministério. Veja bem, líderes do ministério da intercessão, ministério da recepção, ministério de louvor, ministério das crianças, enfim, líderes da igreja que ajuda ali a pregar a palavra, né, e a fazer o culto a Deus, ok? Líderes de células, né, que estão ali responsáveis por trazer a palavra. E nesse processo de libertação que ele fez na igreja, que ele estava ali como responsável, ele falou que todos os líderes caíram endemoniados, possessos de demônios. Aí você vai falar, como assim, Helena? Sabe como? Essas pessoas eram líderes da igreja, mas estavam vivendo na prática do pecado. Na prática do pecado. E eu falo isso, meu irmão, eu fico arrepiada. Isso que eu li para vocês aqui em Mateus 7, você pode conferir na tua Bíblia, Mateus 7, do 21 até o verso 23. Isso que eu contei para vocês é exatamente o que Jesus falou aqui. Essas pessoas que estão na prática do pecado, vivendo uma vida, né, achando, uma vida em pecado, achando que vão ser salvas, se elas não se arrepender e não abandonar o pecado, não tem salvação. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, você precisa estudar a Bíblia fazendo perguntas. Você tem que se perguntar, né, para você buscar o conhecimento. Hoje nós temos a internet, né, você pode pesquisar na IA, né, na Gemini, que é a IA do Android, né, se você tem Android, telefone Android, se você tem iPhone, você pesquisa na IA, você pesquisa os termos no original, no grego, no hebraico, você vai entender a profundidade daquelas palavras, né? Então, quando Jesus fala aqui, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade, o que é apartar? É não estar com o Senhor. E o que é não estar com o Senhor? É não ser salvo. Porque quem for salvo vai estar com o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo essa palavra, meu coração queima nesse momento que eu estou falando aqui para você. E eu quero dizer para você, né, como eu estou falando aqui a respeito das falsas doutrinas que têm sido pregadas na internet, pregadas às vezes entre até os irmãos que não procuram estudar a Bíblia toda. Então, meu irmão, minha irmã, eu incentivo você fortemente, estude essa palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse. Se você já leu o Novo Testamento, aprofunde, né, o Antigo Testamento, leia toda a palavra, estude numa Bíblia de estudo, faça perguntas, né? E se questione e não caia numa falsa doutrina sendo ensinada, uma graça barata sendo ensinada no meio dos cristãos que estão vivendo na prática do pecado. Acorda, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você, para mim, para todos nós. Nós temos que manter vigilantes. Leia o livro de Apocalipse, as 7 igrejas, aquelas 7 igrejas que o Senhor Jesus Cristo falou ali, somente 2 não foi repreendida, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Aí eu faço a pergunta para você, das 7 igrejas que Jesus Cristo falou em Apocalipse, você vai se identificar com uma delas. Eu tenho certeza que você vai se identificar, porque ela fala de nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Dessas 7, somente 2 foi aprovada. 2. E as 5 estavam vivendo em pecado. E o Senhor Jesus Cristo fala o quê? Arrepende e volte às primeiras obras, senão eu vou remover o teu candelabro. Eu vou remover. Isso é uma palavra para a nossa vida, meu Deus. Essa é uma palavra que queima o nosso coração. Eu oro todos os dias para que a igreja que nós congregamos seja uma igreja como a de Filadélfia. Aquela igreja aprovada pelo Senhor, aleluia, Senhor. Aquela igreja santa, aquela igreja que pratica a palavra de Deus, aquela igreja que estuda a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, né, eu quero que você medita nessa palavra que eu trouxe para você aqui no dia de hoje, sobre como não cair nas falsas doutrinas. Estude a Bíblia no contexto todo. Não caia nessa balela, né? Nessa balela de que não se perde salvação. Estude o livro de Hebreus, como eu falei aqui para vocês, capítulo 6. Estude direto do original, do grego, aramaico, o hebraico. Procure conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aí eu te pergunto, quem permanece? É quem está dentro ou quem está fora?
Você está numa corrida de Olimpíadas, por exemplo. Quem está correndo tá dentro, quem está na arquibancada está sentado. Quem está na arquibancada hoje é o ímpio, é aquele que não recebeu Cristo como Salvador. E quem está na corrida é os crentes em Cristo. E Jesus Cristo disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós temos que perseverar no caminho da palavra de Deus, no caminho da obediência de Cristo, no caminho da santidade. O Senhor disse, buscai a santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu te pergunto, sem santidade não vê o Senhor. Se não vê o Senhor, você acha que está salvo? Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, faça perguntas. Quem vai ver o Senhor? Quem é salvo. Quem é salvo, esse vai ver. E quem não vai ver o Senhor? Quem não for salvo, não vai encontrar com o Senhor Jesus. Não vai encontrar com o nosso Salvador. Então, talvez você fale assim, Helena, mas o ladrão na cruz, ele foi salvo. Beleza, ele foi salvo. Né? Ele teve tempo de fazer boas obras? Não, ele estava na cruz, né? E ele falou uma palavra que justificou ele. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas veja bem, você não pode pegar um versículo da Bíblia e a partir dele fazer uma doutrina da Bíblia. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode pegar um versículo da Bíblia que diz essa situação, que ele foi salvo de última hora, e a partir daquele versículo fazer uma doutrina, né? Toda da Bíblia. Não podemos. Nós temos que analisar a Bíblia no contexto geral. Então, veja bem, o meu pai, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele morreu, né, de infarto, e ele na verdade fez uma cirurgia cardiovascular e ele ficou um mês internado. E ele aceitou Jesus como Salvador num mês, quando ele estava internado. E ele se arrependeu dos pecados. Ele recebeu Jesus como Salvador. Ele não deu tempo de praticar as boas obras. Ele foi salvo? Foi salvo. O Senhor me mostrou que ele foi salvo numa visão. Certa feita, eu estava muito triste. E eu perguntei pro Senhor, onde o meu pai estava? Eu queria ter certeza se o meu pai foi salvo. Eu ia praticamente todos os dias no hospital pregar o evangelho para ele. E o Senhor me deu uma visão dentro da igreja. Aleluia! Eu lembro disso como se fosse hoje. O Senhor me deu uma visão. O Senhor mostrou meu pai no paraíso. Meu pai estava tão feliz, com umas vestes brancas resplandecentes. E ele estava tão feliz. E ele deixou muito claro que ele não queria voltar para a terra. Porque o lugar que ele estava era um lugar de eterna paz. Era o paraíso. O meu pai foi salvo de última hora. Mas por quê? Porque ele não deu tempo de praticar as boas obras. O Senhor vai julgar cada um de nós conforme o tempo que nós estamos tendo aqui na terra. Você que está me ouvindo esse vídeo aí, você está tendo tempo, e eu também, de praticar as boas obras que o Senhor mandou nós praticarmos. Lá no livro de Tiago, fala que a fé sem obra é morta. Não existe fé sem obra. A fé sem obra é morta. Nós precisamos manifestar o amor de Cristo através das nossas atitudes. Nós temos que mortificar a nossa carne para o pecado e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Usarmos as nossas mãos para fazer a obra de Deus, usarmos o nosso corpo para louvar e fazer a obra de Deus, usar a nossa vida financeira para a obra de Deus, usar os nossos dons, as orações, né, aquilo que Deus coloca em nosso coração para obedecer a palavra de Deus. Porque cada um de nós, meu irmão, seremos julgados conforme o tempo que nós tivemos aqui na terra. Nós seremos julgados conforme aquilo que nos foi dado. O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Aleluia! É uma palavra maravilhosa, muito maravilhosa, mas ela exige de nós uma responsabilidade, né? O que você e eu estamos fazendo com a salvação que foi nos proposta em Cristo Jesus? Nós estamos usufruindo ela? Nós estamos caminhando no caminho estreito? Nós estamos obedecendo à vontade de Deus para nós habitarmos com Ele um dia? Aleluia! Aleluia! Que palavra poderosa! Amém? Então, meu irmão, minha irmã, eu encerro esse vídeo de hoje fazendo uma pequena oração, né? Porque o vídeo já ficou um pouco maior dos demais. Mas eu precisava trazer essa palavra aqui para você, minha irmã, meu irmão, você que é novo aqui nesse canal. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu oro por essa vida, Pai, que está ouvindo esse vídeo neste momento. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo sopra o Teu querer na vida dela, ó Pai, e para que ela sinta uma fome, uma sede de estudar e meditar na Tua Palavra todos os dias. Eu oro, Pai, que ela tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão contigo, uma vida de relacionamento com o Teu Espírito Santo, Pai, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor livra essa vida, essa pessoa, Pai, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, ó Pai,
daqueles que têm ensinado a tua palavra de uma forma distorcida. Meu Deus, em nome de Jesus, convença essa pessoa, Pai, que a única forma dela não cair numa falsa doutrina é estudando a tua palavra. Porque nós só conheceremos a verdade se nós estudarmos a palavra do Senhor. Então, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Senhor, derrama da tua força, Pai, da tua capacitação sobre essa vida, Pai, para que essa vida venha estudar a tua palavra, ela venha amar as sagradas escrituras, ó Deus, e conhecer a verdade, Pai, porque a verdade é Cristo. É só em Cristo, Pai, que o véu é tirado. Então, meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Talvez, meu Pai, essa vida está, meu Deus, fria na fé. Meu Deus, talvez essa vida está atribulada. Meu Deus, restaura a força dessa vida, dessa pessoa, Pai, para que ela te busque o Senhor de todo o coração, Pai. Eu oro para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Ó Deus, se essa vida que está me ouvindo está vivendo uma vida de iniquidade, de pecado e transgressão, meu Deus, eu oro para que o Senhor venha gerar no coração dela uma repulsa em relação ao pecado, um arrependimento genuíno, Pai, para que ela abandone o pecado e volte para os caminhos do Senhor, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Eu oro, Pai, que o Senhor fortalece essa vida que já está frutificando, para que ela venha dar mais fruta a 30, a 60 e a 100 por um, no nome poderoso de Jesus, Pai. E eu te entrego essa oração, Pai, e eu abençoo essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meu irmão, despeço desse vídeo desejando a você uma excelente tarde, uma excelente noite. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.